Pessoal, seja bem-vindo ao podcast Pra Fazer Direito. Hoje eu tenho a honra, a satisfação e a alegria de receber aqui a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Luzia Nádia Guimarães Nascimento. Desculpa, eu tinha falado antecipado aqui, né? Chega na hora, a gente fica nervoso também. É sempre quando liga a câmera, fala. Toda vez. Sempre quando liga a câmera, a gente temos esse... Ficamos desregulados, vamos dizer assim. Doutora, muito obrigado por estar disponibilizando seu notório conhecimento jurídico, sua experiência na área jurídica para engrandecer o podcast e levar informação para todas as pessoas que nos acompanham. Eu que agradeço, Paulo, por estar aqui, pelo convite. E se eu puder esclarecer o assunto que vamos tratar da melhor forma possível para quem não está nos ouvindo, nos assistindo, para mim, valeu estar aqui, viu, Paulo? Só a conversa que tivemos aqui antecipada já valeu a pena. Doutora, a gente vai, na semana que vem, ter um novo... Como seria? Semana que vem é Semana da Saúde, a nossa semana. Mas o que seria? Essas semanas são o quê? Porque são várias semanas. Teve a semana tributária, agora vai ter a semana da saúde. Teremos a semana verde. Então, qual semana é a organização? Do superendividamento, doutor. Temos várias semanas. Então, mas como é organizada essa questão dessa agenda de vocês? Até porque eu fiquei até perdido agora na questão de como denominar, né? Essas semanas são organizadas como? Deixa eu primeiro apresentar a Luciana aqui, que integra a equipe. Na verdade, nós, como judiciário, temos um núcleo onde incentivamos as soluções do conflito de forma consensual, por meio de mediação e conciliação. E aceitamos as demandas processuais, que já há um processo em tramitação, ou situações de demanda que chamamos voluntária. Você não tem um processo, mas você está com uma sobreposição de interesses, quer dizer, aos interesses conflitantes. Vem a nós e nós tentamos mediar aquele seu interesse. E isso nós realizamos não só de forma individual, como também de forma coletiva. Temos várias experiências, tivemos agora recente uma experiência em Tucuruí, onde o juiz responsável pelo nosso Sejus, pelo centro que desenvolve esse tipo de ação lá, doutor Rafael, foi chamado pela Defesa Civil que um grupo de pessoas estava, em razão das chuvas, com risco e em relação à sua segurança de vida. E o juiz imediatamente foi ao local, mediou o conflito, aqueles interesses que haviam. Eles saíram e agora está decidindo interesses que estão se desdobrando em relação a isso. Nesse caso, o conflito é derivado de quê? Porque as pessoas não querem sair da área de risco? Neste caso, sim. Mas temos outras situações das mais diversas possíveis. Tivemos uma situação em Eldorado do Carajás, que, olha, esse nome nós sabemos que tem uma certa evidência. Todo mundo já se assusta, né? Que já é Eldorado do Carajás, mas tivemos um resultado muito positivo, onde nós tínhamos um frigorífico instalado, depois o frigorífico saiu, houve uma invasão de pessoas naquela área, havia interesse no caso do executivo municipal, para retorno daquela atividade em razão de geração de emprego. Nós fomos acionados, fomos ao local e mediamos esse conflito junto com o executivo e a própria sociedade que tinha interesse em manter o frigorífico. E retiramos as pessoas deste local mediante um acerto, um acordo, e colocamos em outra área que foi referida e construída para essas pessoas. Então, a nossa atuação não é só individual, não é só a pessoa que chega a nós. Nós também mediamos conflitos de grupo de pessoas. Qual é o intuito principal dessas soluções de conflito através da composição? Qual é o intuito? Quais as vantagens que derivam disso? Olha, quando você nos procura, primeiro você não paga nenhuma custa processual, é uma procura que você chega a nós verificamos a necessidade de nós atuarmos, pode ser por superendividamento, por exemplo, e imediatamente atuamos, chamamos e tentamos a composição daquilo que nos foi apresentado. Então, você nos procura sem custo, mas eu acredito que o nosso objetivo maior, e aqui surgiu, se o Luciano me corrige, em 2013, né, que foi a nossa resolução estadual,
O nosso objetivo maior é mudar um pouco a questão de cultura da judicialização, né? Vamos propor a não judicialização. Nós temos como resolver isso. E como trabalhar essa questão da cultura, né? Tudo quando se trata de Sim. cultura, mudança, a primeira percepção que nós temos é que precisamos de um lapso temporal grande. E a gente inicia um trabalho sem a perspectiva de ver o resultado final. Sim. Mas qual é a leitura? Como que vocês visualizam a possibilidade de alternância da cultura, da mudança da cultura que está implementada, de judicialização, mas também as outras ferramentas que podem ser utilizadas em paralelos até conseguir de fato que a cultura seja alterada? Isso é uma busca. Nós estamos buscando parceiros, por exemplo, a Ordem dos Advogados, para que nós possamos disseminar, por meio da ordem, essa questão. Você, no próprio escritório, o advogado poderá vir a fazer um acordo e trazer, em vez de judicializar um processo que muitas vezes não tem a celeridade que ele gostaria, ir ao nosso Sejusc e tentar que nós possamos homologar esse acordo. E nós homologamos o acordo. Eu digo que o retorno, além do retorno dos parceiros, há um retorno para o próprio contribuinte tributário. Nós tivemos uma economia, considerando o valor do processo, ano passado de 33 milhões ao contribuinte, em razão das composições. Qual a dificuldade que temos hoje de ampliar isso, fazer a questão da parceria pública-privada, haja vista que existem outros institutos, organizações que poderiam estar participando desses processos, procedimento, como uma forma de catalisar esse resultado fim que é proposto através da composição? O que é que nós fazemos? Quando esse parceiro entende a importância do processo que nós estamos, nós formamos mediadores e conciliadores para esse parceiro. O Luciano, inclusive, é um instrutor desse grupo de formação, onde eles vão e ensinam você a como atuar como mediador e conciliador. E você, dentro do seu espaço, e tratando do assunto que você é responsável, você pode mediar o conflito ou conciliar o conflito. Tá bom. Já fiquei interessado. Como eu faço para participar da próxima turma para ser um conciliador, Isso mediador? Aí é o Luciano. Pode falar, Luciano. Então, perfeito. A ideia de uma das missões que o NPMEC traz é exatamente desenvolver as formações, especialmente quando a gente fala de conciliação e mediação e também de outros métodos autocompositivos. E aí a ideia é qualificar tanto os serviços que hoje o tribunal já tem implementados, a gente tem outras experiências, por exemplo, da lei dos juizados especiais, anteriores à própria existência do NPMEC, mas a ideia é que ele consiga aperfeiçoar esse mecanismo de atendimento da população, né? De como isso é desenvolvido. E o curso de mediação ele é essencial, ele é uma das premissas norteadoras de que a gente consiga fazer com que o sistema de justiça se desenvolva de uma forma diferente. Então, quando a gente fala dos advogados, promotores, defensores, magistrados, todos, quando começam nessa compreensão básica do curso básico de mediação, eles começam a compreender de uma forma diferente como lidar com esse tipo de conflito. E é importante aqui, né, só complementando o Luciano, os mediadores e conciliadores não são só operadores de direito, nós temos mediadores e conciliadores das mais diversas áreas que poderão vir a nos procurar e, se for o caso, nós formamos. O importante é formar a cultura e essas pessoas, não é, Luciano? Perfeito. Doutor Luciano, mas para a gente ser objetivo aqui, como a pessoa que tem um interesse, eu acredito que muitas pessoas que nos acompanham possam ter interesse em se tornar um mediador ou a pessoa que faz essas composições. E aí, nessa perspectiva, o NPMEC ele oferece cursos de mediação, alguns em parceria com as instituições, tanto públicas quanto privadas, instituições de ensino, porque o custo, ele evidentemente tem um custo para o tribunal. Hoje, o Tribunal do Pará é um dos poucos que ainda custeiam essa formação. Então, como isso funciona? Eu, Paulo, tenho interesse. Vou lá, me inscrevo no curso, não pago nada, faço 40 horas de teoria e 60 horas de prática. Onde eu me inscrevo no curso? Vamos chegar lá, porque isso depende de que curso a gente está falando. Por exemplo,
Recentemente nós fizemos o curso com uma instituição de ensino, decorrente de um acordo de cooperação. E aí a instituição selecionou o público-alvo. Mas o NUPEMEC, às vezes, ele oferece as formações abertas ao público no Instagram, no site do tribunal, no site da escola, são disponibilizadas vagas e acabam super rápido. 60 vagas acabam em 2 horas. Então, assim, é um curso muito buscado também por conta do custo. Em outros tribunais, o custo do curso gira em torno de 3 a 4 mil reais. Será que a disponibilização de um curso desse numa plataforma online, hoje existe aquelas modalidades de universidade corporativa, ensino à distância, né? Porque no próprio tribunal poderia criar uma universidade corporativa, eu sou bem criativo, né? Universidade corporativa do tribunal, que o pessoal utiliza muito isso em compliance, porque quando a gente está falando aqui de cultura, o compliance é exatamente isso. Se você quer implementar um compliance dentro de uma instituição, de uma empresa, você precisa modificar a cultura ou criar cultura. Então essa cultura você cria com educação. E a gente repara, observa que às vezes existe muito ruído entre a pessoa que está no cargo de direção e a pessoa que de fato vai estar fazendo a aplicação. Então, para retirar esse ruído, a gente implementa através da universidade corporativa. Lá na universidade corporativa, além de você conseguir fazer a comunicação direta, você consegue gamificar e ver também a capacidade de aprendizado e o interesse de fato de cada pessoa que está trabalhando dentro desse sistema. Então, por isso que eu citei cultura e composição, aí nesse caso específico, está atrelado diretamente à questão de você conseguir dar um treinamento. E esse sistema pode ser muito interessante para implementar no tribunal. Sim, nós temos ensino à distância também nessa questão da formação. Nós não só participamos de cursos de formação de outros estados, como também disponibilizamos para o nosso estado, do interior do estado, que muitas vezes não podem estar presentes. Quando nós não vamos lá, bom, geralmente nós dividimos uma parte por ensino à distância e outro nós temos prazer de ir pessoalmente para poder ensinar as pessoas. É porque eu acho muito interessante desculpa, só cortando. Essa questão da universidade, dessa maneira de ensino online, é porque a pessoa, às vezes, ela faz o curso, mas ela não está aplicando naquele momento imediato e acaba esquecendo, né? Sim. Aí, quando necessário for, ela pode fazer o uso desse material. Por isso que eu acho interessante. É isso mesmo. Então, semana que vem, teremos a semana da Saúde. Minha cabeça já está ruim, fim do dia. A Semana da Saúde. O que vai ser tratado na Semana da Saúde? Quais são as composições que podem ser efetivadas? Eu respondo? Responda, por favor. Na verdade, nós teremos, no período de segunda a sexta-feira, demandas não só na área pública, saúde pública, como também na saúde suplementar, com planos de saúde. E faremos composições de processos existentes, onde nós já conversamos e eles já ventilaram a possibilidade. Por exemplo, vamos fazer pela primeira vez composições em TEA, o que nos dá um grande, eu diria, experiência, que vai nos dar uma grande experiência em relação a esse tipo de composição. E vamos também aceitar demanda que chamamos voluntária. A pessoa chega lá, está algum problema, alguma situação em relação à saúde, não só pública como privada, e nós marcaremos audiência, faremos a conciliação, tentaremos a mediação, todos os nossos serviços serão prestados. Belém, no Sejusc Saúde, Redenção, prestaremos serviço. Belém, novamente, na Ana Patrícia, que é na Unifamage, né, que está. E em vários locais, inclusive, e concluiremos com uma grande feira de saúde, onde prestaremos, com vários parceiros, atendimento médico, atendimento odontológico, ouviremos reclamações por meio da ouvidoria da própria Unimed estará presente, ouvindo as reclamações. Então, serão vários serviços prestados por vários parceiros, fora o atendimento fluvial que o colega de Oriximiná irá realizar naquela região, em relação à saúde. É interessante, você já me tirou a pergunta que eu iria fazer em sequência, que seria quando vai organizar essa semana, se vocês trazem aqui, no caso, os planos de saúde, as instituições que trabalham no segmento.
Aí você já falou que o próprio Unimed já vai estar presente, Sim. então já transcendeu isso. Doutora, na outra semana não, depois, a próxima semana que vai ter será de... Nós, na verdade, nós estamos com algumas ações em planejamento fora a nossa atuação rotineira. Uhum. Né? Nós temos uma grande atuação na família, inclusive com um braço que temos da justiça restaurativa, onde tentamos restaurar relações humanas, né? E nós teremos Semana da Saúde, Semana do Superendividamento, Semana do Verde. Então, são semana meio ambiente, que é uma área que eu sei que você domina, que era de sustentabilidade, né? Eu gosto. Então, pronto. Então, já está convidado para a Semana Verde. Vamos lá. A Semana Verde será em junho. E a Semana Nacional da Conciliação, não é? Pedir para ele complementar para tomar uma água. Isso. Agora em junho a gente tem a Semana Estadual da Conciliação, que é uma iniciativa do próprio TJPA, e no segundo semestre a Nacional de Conciliação, e aí já não tem uma tematização específica, é mais geral, e todas as unidades são convidadas a desenvolver com um pouco mais de volume a práticas de conciliação e mediação e de prevenção de conflitos também. No caso, hoje, como que está a parceria com as faculdades? Recordo que, no momento recente, ainda tinha algumas parcerias, né? E essas parcerias ainda estão em funcionamento? E qual é o retorno que vocês estão tendo quanto às faculdades, universidades? Então, é importante a gente perceber que, por exemplo, hoje as faculdades elas precisam obrigatoriamente ter uma disciplina em métodos autocompositivos. Não é por acaso. Quando a gente fala de mudança de cultura, sobretudo no Ocidente, é diferente quando a gente fala de litígio de quem está no Oriente. E a perspectiva é, se eu não trabalho na lógica de entrar na academia e começar a trabalhar concepção de conflito, com quem será o futuro, né, do Poder Judiciário, do sistema de justiça como um todo, a gente não consegue trabalhar a longo prazo com cultura. Então a ideia é que necessariamente nós precisamos estar não só no âmbito da teoria, como na prática. E aí a perspectiva aí é que o tribunal trabalha como? Estabelecendo acordos de cooperação para desenvolver práticas e formação técnica dos acadêmicos, do público discente, também do docente, que é quem está diariamente ali lidando, para que eles consigam compreender que quando a gente fala de métodos autocompositivos, conciliação e mediação, eu tenho uma lógica econômica para analisar, né? A análise econômica do direito me entrega uma compreensão de que pode ser mais interessante trabalhar na lógica lá do meu escritório ou com alguma ferramenta dentro da função que eu vou desenvolver, mas também que eu tenho outros ganhos psicológicos, que eu tenho ganho de tempo. E aí, quando eu trabalho nisso com o público acadêmico, ele já sai da academia extremamente capacitado para lidar com uma versão nova de sociedade. E aí é essencial. Não só a versão nova, eu diria o próprio perfil do Poder Judiciário, né? Porque quando você olha o Poder Judiciário, a sociedade olha o Poder Judiciário processos, e muitas vezes com críticas até em ausência da celeridade dos assuntos que são nos apresentados, e de repente nós temos um outro perfil também, um perfil que nós estamos desenvolvendo, estamos falando, estamos buscando para que a própria sociedade venha consensualmente a resolver seus conflitos, nós mediando esse conflito. Além das pessoas que participam efetivamente das composições, que poderia ser mais efetivo, no caso dos advogados, que às vezes não constrói as pontes, você acha que o próprio público, as pessoas que vão participar da composição, tem uma resistência? Eu tenho uma percepção que parece que às vezes a pessoa prefere perder numa decisão judicial do que fazer uma composição. Aí que entra a nossa formação, né? A nossa formação é justamente dar para os nossos mediadores e conciliadores a necessária habilidade para poder compor aquele conflito. E conduzir uma pessoa que tem certa resistência, claro que nem tudo existe, nós não conseguimos um resultado positivo, mas eles têm habilidade para tentar esse resultado positivo, e aí que é a formação. Mas para utilizar essa habilidade das pessoas formadas nessa questão da mediação, essa pessoa, primeiramente, ela tem que acreditar, ela tem que querer buscar a composição.
eu acho que pode ser um gargalo, vamos dizer assim, uma dificuldade, uma lacuna aí que deve ser preenchida, na conscientização da população como um todo. Sim. Que a composição é o melhor dos caminhos, Sim. que é melhor erguer pontes, construir pontes que erguer muros, como a gente fala. Então, eu acredito, existe algum trabalho, existe alguma frente que vocês já estão fazendo para essa questão de conscientizar a população como um todo para que busque a composição e não litígio? Por exemplo, hoje é um momento especial que estamos vivendo, estamos aqui com você, que está nos dando essa oportunidade de falarmos e, inclusive, a sociedade, a importância que tem do nosso papel em trazer para eles informações necessárias para que eles possam nos procurar e deixar que nós possamos mediar o seu conflito. Olha, nós fazemos exposições, vamos às universidades, aonde nos convidam, nós estamos. Aonde nos convidam, nós falamos. E, se possível, realizamos uma ação naquele local e fazemos mediações, se forem necessárias, demonstrando como se faz e qual o resultado bom que será para os dois lados, né? Que de alguma forma estão com interesses diversos. Porque, na minha percepção, eu até falo, a gente vê o esforço do judiciário em fazer essa composição, mas eu acho que não tem braço para atingir toda a população. Não. Acho que deveria ter aí uma força maior do Poder Executivo, até mesmo Legislativo aqui, para que, de fato, criasse uma campanha de conscientização. Essa conscientização que eu não vejo, sabe? Assim, a pessoa, peraí, eu tenho um problema, eu não vou judicializar, primeiro eu vou buscar a composição. E eu não, sinceramente, estou falando aqui uma questão subjetiva minha, a minha análise. Na minha análise, eu tenho que a pessoa, primeiro sabor que ela tem, ela faz o quê? Vou judicializar. E às vezes a própria pessoa que vai ser judicializada contra, vai ser o réu naquela situação específica, fala: ah, não gostou, então judicializa. O que o juiz falar, para mim, está resolvido. Uma coisa que poderia ser resolvida através de uma composição. Então, essa cultura que eu falo da população, ela deveria ser trabalhada também, né? Essa conscientização, porque se o judiciário ficar fazendo a parte que vocês estão fazendo, que é tentar comunicar, levar informação, falar da composição, falar da importância da composição, para que os advogados, as pessoas que atuam na área jurídica conheçam, ok. Eu acredito que essa ferramenta já está sendo bem disseminada. Mas eu acho que falta ela chegar lá na pessoa que está sendo impactada. E para isso, eu acho que, não falando mal do judiciário, longe disso, Sim. Mas eu acho que não teria braço, não teria ferramenta suficiente para impactar. Eu acho que as pessoas que trabalham nos outros poderes deveriam também ter um engajamento com isso. Precisamos de parceiros, Paulo. Quanto mais parceiros conseguimos, e aí a gente fala de poder público de uma forma geral e também área privada, é melhor para todos, porque processo é custo, não só para o contribuinte, mas é um desgaste pessoal para aquele que está litigando. Então, vamos buscar esses parceiros aonde eles estiverem e nos abrir as portas, nós estamos lá, para que eles possam também nos ajudar a essa mudança de cultura. E nós tentamos, através dos veículos de comunicação, como hoje, por exemplo, falar um pouco do que nós estamos fazendo. Eu acredito muito no rádio, e a minha ideia é que a gente vá também ao rádio para transmitir também para toda a sociedade e de todas as camadas sociais a importância que tem de nos procurar. Porque você olha assim, conflito às vezes surge de um vizinho, né? E nós tratamos desse assunto. Nós muitas vezes conversamos e conseguimos fazer com que aqueles vizinhos saiam bem e conciliados naquele momento, por meio de técnicas que nós aprendemos. Então, é importante sim o que você está falando, essa sociedade precisa ser atingida e ser mudada nessa forma de visão. Eu acredito muito que a preparação, as pessoas que estão à frente da criação, da construção e da composição são extremamente preparadas. Mas essa lacunazinha que eu acho que deve ser preenchida, que é de impactar essas pessoas para que elas tenham interesse de fazer composição. Seria mais ou menos nessa análise. Eu acho que o que nós podemos dizer é o seguinte:
Além do custo que você vá ao judiciário e vá ter que pagar alguma custa, se você não tiver a gratuidade legal, você terá o tempo, né, daquele processo, enquanto que, de repente, em uma hora você resolve seu problema. E o desgaste de um processo é muito grande, né? As pessoas vão ter que ficar deslocando até tribunais, Custo. fóruns, ou mesmo em casa fazendo videoconferência, vai ter que deixar suas atividades. Tem o desgaste emocional daquele processo e tem o custo financeiro do pagamento dessas custas processuais, uma eventual sucumbência. E mediante todo esse cenário desfavoráveis, existe a possibilidade da composição, onde poderia ser resolvido esse conflito de maneira rápida, de maneira barata e sem desgaste emocional tão grande. Eu acho interessantíssimo, eu acho que é o caminho, eu acho que é a solução para o judiciário abortado de processo, né? Como a gente tem percebido. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. Depois que começou com o sistema de composição, como que ficou a questão dos números de processo? Diminuíram ou não? Assim, se fosse as métricas. Vocês têm essas métricas? Na verdade, nós temos uma métrica. O que se percebeu? Quando nós pensamos nessa composição consensual, nós pensamos primeiro no pré-processual. Né? Ainda não existe o processo. Com o tempo, houve a necessidade de nós também termos uma atuação no processual. Então, nós temos de números, nós temos um número em 2020, só para você ter uma ideia, em 2024, nós tivemos um número muito pequeno, mas nós tivemos, de forma pré-processual, 20.288.500, isso aqui é economia, né? Mas nós tivemos 3.817 acordos. Aí é pouco? Sim, é pouco. Nós gostaríamos que fossem mais. Mas que bom que as pessoas que nos procuraram, independente do resultado, elas nos procuraram, nos ouviram e entenderam o nosso papel e como nós podemos ajudá-los. Então, hoje nós estamos nesse trabalho de formiguinha, buscando, quanto mais, melhor. Né? Hoje nós temos 18 sejusques espalhados já pelos nosso estado, que você sabe que o nosso estado é continental. Difícil acesso. Difícil acesso ainda tem. Estamos buscando outros. Estaremos instalando Itaituba, Xinguara agora, que é um local distante da capital, tentando ver se trazemos para essa sociedade o entendimento disso. Não tem problema. Não houve o acordo, não fique chateado, nos procure. E nós tentaremos dizer a eles que nós estamos prontos. É só nos procurar, estamos prontos. Bem formados e prontos para isso. Eu acho que é extremamente complexo, né? Essa questão da composição também. Eu acho que, de fato, estamos engateando ainda. Sim. Estão muito longe. Quando a gente trabalha, por exemplo, você falou na Semana Tributária. Nós tivemos uma Semana Tributária onde nós... Como é que acontece? Na forma de débitos tributários. Nós trabalhamos o antes com o poder público, para que o poder público possa entender que nós vamos realizar o poder público aceita isso, quer dizer, no caso o executivo, que nós fizemos no municipal, aí o executivo já está com o procurador do município no local para que possamos fazer a composição, e com poderes para tal. Então, a pessoa, quando vai lá, já tem um procurador do município, muitas vezes acompanhado de advogado, outras vezes até sozinho. Mas o procurador está lá para fazer a composição, não é, Luciana? E os resultados são muito bons quando nós fazemos essa prévia antes, quando nós realizamos ações. Nós não realizamos ações assim do nada. Nós fazemos a prévia antes, no caso do tributário, com os agentes. É um evento, na verdade, né? É um grande evento. Que tem o antes, o durante e o depois. Eu achei engraçado, eu fui numa palestra, até referente à COP30. E o pessoal da Câmara Texana, tem um amigo, ele falou, né? Ele falando sobre a questão do evento, né? Não, que vai ter um grande evento, a COP30, porém não podemos fazer desse evento um evento, né? Que vai separando evento, porque vai passar e não vai deixar nada.
Mesma coisa, o que eu percebo da questão da composição é que vocês fazem um evento que trazem resultado, e esse resultado, às vezes, na métrica ainda não apresenta os números desejados, mas às vezes está sendo criado vamos dizer, a cultura já, né? Sim. Disseminando a cultura, a pessoa que passou por um sistema de composição e já conhece o sistema processual, provavelmente não, a chance dessa pessoa depois em possível evento que ele tenha um litígio, procurar a conciliação é muito grande. Então, eu acredito que é aquela coisa, está engateando, tá, mas está sendo disseminada a questão da cultura, pelo menos as pessoas que estão sendo impactadas diretamente, que chegam até vocês. Aí volto a falar, temos que criar mecanismos para que atinja um Sim. número maior, para que mais pessoas procurem e conheçam a metodologia. E eu vou lhe dizer, o que me encanta muito é a mediação coletiva. Porque a mediação individual, nós realizamos uma mediação coletiva, onde nós atingimos, de repente, grupo de pessoas. E aí, se perguntar, a mediação acontece logo? Não, nós temos mediações que nós temos 1 ano de mediação. Porque há um desdobramento, às vezes nos apresenta outras situações, nós vamos resolvendo. E muitas vezes a gente não consegue ainda o consenso. Então, nós vamos trabalhando com aquela comunidade durante 1 ano. Nós temos mediações que a Universidade Federal faz para nós, professores da universidade, são nossos mediadores, e que realizam mediações com áreas que há mapeamento, georreferenciamento, verificação de área. Então, é um trabalho que as pessoas não têm ideia, além de sentar e conversar, tem todo um desenvolvimento de atividades antes e durante. Esses coletivos, eles estão vinculados a qual tipo de demanda, normalmente? Geralmente são demandas fundiárias, né? Nós trabalhamos muito na demanda fundiária. Trabalhamos na demanda ambiental também, nós temos coletivos na demanda ambiental. Tivemos agora a experiência que eu lhe falei da Defesa Civil, que nos procurou e nós... Eu iria até perguntar, no caso de Belém, porque existem muitas áreas aqui que, Sim, de fato, não tem nem documentação, não teria nem possibilidade de emissão de título, até porque nós tem atuamos. de marinha. Aí existe essa composição também junto ao Existe, nós somos chamados, aí nós vamos mediar o assunto daquela área. Aí consegue fazer também, até mesmo aquela regularização através de concessão Se de for, uso. sim, se for o caso, né, Luciano? Temos, graças a Deus, algumas. Eu acho que eu vi algo desse, eu tô perguntando até porque eu acho que eu vi algo desse gênero, que um juiz, acho que foi até o Agenor, que fez uma composição junto a uma comunidade Sim. com essa questão de O Agenor é um dos concessão. responsáveis, o nosso juiz, que é no caso do 7º Sejusc, que tem o funcionamento na Universidade Federal. Ele é bem engajado com E ele é isso. muito engajado nessa área e ele realiza grandes composições em relação a isso, a questão fundiária. E quando você faz essas composições, você retira um número significativo de processo, né? E esses Sim. processos normalmente são processos que se estendem um longo período, né? E você volta pacificando aquele local, né? Que as pessoas às vezes estão É a função da desacreditaram justiça, e né? desacreditaram em Pacificação. tudo. As pessoas às vezes só querem ser ouvidas. Então nós vamos ouvi-las, ver os seus anseios, elas apresentam os seus problemas. E tudo isso Ela participa da solução dos seus problemas. não participa que é o mais importante, né? É muito bacana. Muito bom, Paulo. Eu sou uma pessoa que tem um interesse muito grande nessa questão da composição. Eu acho que é o caminho. Eu sou até um pouco suspeito nesse podcast, porque eu acho que realmente o caminho é essa construção dessa ponte e de pacificação. Vamos ter depois a questão do superendividamento da semana. Esse superendividamento provavelmente vai fazer uma fila muito grande. Eu vou até divulgar um corte específico para isso, pois todo mundo que atua na área da advocacia tem clientes nesse segmento. E normalmente existe uma dificuldade nesses processos, porque a pessoa, a própria questão do superendividamento, ele não é muito pacífica, né? O que é o superendividamento, se está atrelado ao salário mínimo. Ainda estamos construindo, né? Essa visão do que seria o superendividamento. Então, quando entra com o processo, ele tem que entrar com como se fosse uma recuperação judicial, né? Com
demonstrar, né, porque esse superendividamento causará na vida. Eu estou falando na questão processual, né? E tem aquele plano de recuperação. Eu tava Sim, falando que eu tava, tem que apresentar um plano de recuperação. E deixa eu lhe dizer o que está acontecendo. Alguns magistrados já estão mandando para que nós possamos realizar essa mediação. Então, eles dão a decisão, de repente suspendendo alguma liminar, e remetem para o Sejusc, e o Sejusc assume esse assunto para mediar aquilo e fazer a composição. Então agora vem uma situação aqui para a gente entender até a viabilidade disso. Hoje, o superendividamento, as pessoas que estão endividadas, com certeza quer uma oportunidade de se organizar, se reestruturar financeiramente. Isso é fato. Então, essas pessoas vão procurar. Mas, em contrapartida, as pessoas que têm esse crédito, será que eles estão dispostos a esse tipo de negociação para essa semana? Qual a sua percepção? Não, nós vamos fazer provavelmente uma atuação prévia, né? Se for o caso de nós direcionarmos a nossa ação para algum segmento, vamos dar um exemplo, servidor público. Né? Então, nós estamos direcionando para esse segmento, servidor público. Eu acho que a margem de maior sobreendividamento são funcionários públicos. Sim. Então, a gente, dentro do servidor público, aonde nós vamos trabalhar? É o superendividamento com instituição bancárias, dando um exemplo. Quais são as instituições bancárias que são mais que esse servidor endividado? Então, nós fazemos esse trabalho prévio, trazemos essa instituição bancária, se for esse tipo de ação, para esse tipo de mediação. Eu acho que esse vai ser sensacional. Será. Mas fazemos também o então pronto, já está convidado. É sério, mas fazemos superendividamento também, não só do servidor público, mas também das pessoas que têm outro tipo de dívida. E às vezes são dívidas que traz tanto transtorno na vida da pessoa, né? Porque a pessoa se sente com vontade de pagar, não sabe como. Eu vejo, às vezes, essas pessoas que estão super endividadas, às vezes elas têm vergonha até de falar da situação que elas se encontram. Mas... Nós fazemos educação financeira, viu, Paulo? Paralelo a isso, nós também damos palestras de educação financeira, porque essas pessoas também não adianta resolver agora, elas precisam aprender a consumir, né? Porque consumir, todos nós consumimos. Agora, vamos aprender a como consumir, né? Então, nós fazemos educação financeira conjunto com a ação. Eu acho interessante esse tema. Eu já deparei com alguns casos, não que eu atue nessas demandas específicas, mas às vezes, como são recorrentes, às vezes aparecem no escritório. E, às vezes, muitas pessoas não recebem nada, sabe que é zerar o contra-cheque? E quando você vai analisar, é porque elas têm alguma movimentação extra, algo, e o banco, querendo ou não, ele vai emprestando, eu não sei se nem vou falar que é má fé, porque o banco também tem interesse em receber, então ele não quer emprestar mais que a pessoa tenha capacidade. Porém, aí a gente se depara com essa situação. Isso. E parece que a gente fica procurando culpado. Quando, na verdade, a gente fala assim, o banco que fica empurrando, fazendo propaganda, querendo emprestar de qualquer maneira. Eu não acredito que o banco queira emprestar de qualquer maneira, até porque ela precisa que a pessoa pague. Apesar de que existe a possibilidade de desconto em folha em alguns segmentos. Mas eles também, pelo menos eu partindo da situação da boa-fé. Então, eles não teriam esse intuito. Por outro lado, a pessoa que está sendo afetada ali, ela perde de fato até a questão da dignidade da pessoa humana. Tem pessoas que, quando você se depara com a situação dela, é extremamente delicada. Aí entra com o processo, vem aquela demanda, judicializa, demora. Deixa eu dizer, e pode ser feito por nós isso. E aí a nossa grande preocupação são os idosos também, né? Porque nós sabemos que é um grupo mais vulnerável. Então, nós também fazemos, às vezes, ações voltadas para os idosos, porque eles têm a questão do superendividamento, muitas vezes a própria família, né, ao lado faz com que esse idoso tenha esse superendividamento, então nós temos que trabalhar tudo isso. E aí a gente engloba também a restauração daquela relação junto. Nós fazemos círculos de restaurar aquela relação afetiva que também, de alguma forma, é atingida. E como que é feita essa questão dessa recuperação financeira, dessa educação financeira? São exposições, né, Luciano, com pessoas que têm habilidade, muitas vezes não só advogados,
contadores que vão falar um pouco da questão de como você pode consumir, né? Olha, eu vou lhe dizer, eu tive numa exposição e eu fiquei impressionada. Nós fomos falar sobre educação financeira, né? Um consumo consciente. E um jovem, Sustentável. e um jovem levantou uma situação que eu confesso que eu me deparei e refleti. Ele falando sobre esses joguinhos que são comprados no celular, na internet, e que de alguma forma isso faz o superendividamento, porque você vai comprando, você sabe disso, você faz dívidas, além do processo desse jogo que nem sempre contribui para a boa formação daquele jovem. Ele nos trouxe esse assunto. E é um assunto atual em que eu disse, meu Deus, vamos já começar a ter visão sobre o superendividamento desse jovem em relação à compra de jogos na internet e no celular. Eu acho que falta eu não queria chegar nesse tema, né, que é um pouco polêmico, mas eu acho que falta um pouco de responsabilidade das pessoas que oferecem o produto. Porque ela, como tem uma situação favorável, as outras, ela consegue direcionar. E hoje existe metodologia, gatilhos mentais, maneira de você ficar abordando, repetições, que você induz a pessoa ao consumo. Hoje nós estamos conversando aqui, se o seu celular estiver próximo e você falar que quer comprar um computador X, daqui a pouco vai estar repleto de mensagem. Então, ou seja, existe um estímulo ao consumo. Um estímulo exacerbado ao consumo. Então, mediante isso, eu acredito que tem uma responsabilidade deles também, das pessoas que estão oferecendo os produtos e serviços. Porém, não dá para jogar toda a responsabilidade para eles, né? Nós também temos que aprender um pouco a consumir, né? E nós consumimos tudo, né? Doutora, existe mais alguma semana já planejada ou vamos ter que construir mais algumas? Eu gostei. Bem, primeiro, esse espaço, podemos voltar. Vamos logo, né, dizer isso, né, dizer que podemos voltar. Nossos juízes estão à disposição para falar dos mais diversos assuntos em relação a soluções consensuais, né, de sobreposição de interesses. E os assuntos, Paulo, que nós tratamos é dos mais interessantes possíveis, que nós teríamos que fazer vários momentos como esse para nós apresentarmos para você Eu dizer o resultado. Já vou deixar a porta aberta. Então, eu já estou. E eu já estou certa. Eu já estou certo. Mas as nossas semanas elas são planejadas com ações. Independente disso, nós temos rotinas de atendimento da demanda, que a gente chama voluntária. Você chega e apresenta seu problema. Nós vamos chamar para tentar a composição daquele conflito. E também temos a questão processual, que você pode chegar e indicar seu processo, e nós também vamos buscar esse processo e, quem sabe, conseguir essa conciliação. Então, nós exercemos esse papel, é rotina nosso, diariamente. Os endereços estão no nosso site, é só consultar. E que todos os endereços dos nossos 18 Sejusques hoje, logo, vão ser 21, 22, quanto mais, melhor, para que estejam próximos à sua casa e você possa nos procurar. Doutora, uma pessoa que está passando hoje por algum tipo de litígio, ela pode direcionar diretamente ao Sejus ou não? Ela nos direciona, nós entramos em contato com a vara, né, com o magistrado, para tentar viabilizar aquela mediação ou aquela conciliação, se for necessário, né, Luciana? Ela pode entrar através da internet, solicitar? Sim. É só porque, o que eu estou querendo que fique claro aqui? A gente está conversando sobre um tema extremamente interessante, as pessoas podem se interessar, e normalmente, até a criação do podcast foi com esse intuito, de levar as informações de maneira clara, objetiva, para que as pessoas que, de fato, reconheçam ali uma oportunidade, consiga entrar em contato e fazer valer seu direito. Então, para que fique claro e as pessoas entendam, hoje a pessoa está tendo um litígio. Quais são os tipos de litígio mais comuns a ser procurado e mais fácil de solução através da composição? Então, assim, quando a gente fala de Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o que a gente está dizendo? Que o tribunal ele tem 3 mecanismos de atendimento diferentes. A desembargadora falou agora do atendimento em demandas processuais,
Então, se eu tenho um processo, eu sou parte, advogado, tenho um processo, quero que seja atendido através da mediação, eu peço que seja direcionado ao Sejusc. Mas eu posso também através de demandas pré-processuais. Eu não, sem advogado, ou mesmo o próprio advogado, pode ir ao Sejusc fisicamente ou movimentar o que nós temos enquanto serviço que chama Sejusc Virtual. Lá no site do tribunal tem um espaço do NUPEMEC e tem uma aba que chama Sejusc Virtual. Você clica, insere a sua demanda, coloca assim de forma bem sintetizada o que, né, o que você precisa, quem é a outra parte, se é uma parte pessoa física, se é uma pessoa jurídica, coloca os documentos básicos, RG, comprovante de residência e alguma coisa que envolva o conflito. Nós direcionamos para um Sejusc que vai entrar em contato com você e depois com outra parte. Posterior a isso, marca uma audiência de conciliação ou mediação e você tem a oportunidade de realizar a composição, a autocomposição do conflito sem nenhum custo. E aí isso, evidentemente, é encaminhado para o Sejusc, para o magistrado, para homologação. Direitos disponíveis e também indisponíveis que admitam transação. E o terceiro serviço que o Sejusc presta é o que a desembargadora falou quando mencionou a feira. São as ações de cidadania. Então, às vezes, eu não tenho exclusivamente uma necessidade processual ou conflitiva. Então, assim, imagina, quando eu tenho a Unimed prestando orientação administrativa, alguma demanda, alguma reclamação, ela está antecedendo um conflito judicial. Então a gente pode imaginar que é só, de repente, uma fala administrativa, mas muito pelo contrário. São estratégias de antecipar o que a gente chama de processo, mas na prática é um conflito que eu preciso trabalhar. Essas ações de expedição de documentos, às vezes prestação na Feira da Saúde, que a desembargadora mencionou, vão ter mais de 50 serviços sendo oferecidos para a população de forma gratuita. Então a ideia é que o Poder Judiciário esteja muito próximo da população nos processos, mas também nas demandas que ainda não existem. A pergunta era mais direcionada nessa última hipótese, né, da pessoa que não tem nenhum advogado, não tem nada constituído ainda ali, e nem a demanda de fato existe. Isso é uma perspectiva de direito. Aí, antes de eu entrar com a demanda, para tentar solucioná-la sem processo, eu posso procurar diretamente o Sejusc. E até você sair de casa, né? É só você clicar, juntar sua documentação e nós direcionamos para o Sejusc e ele entra em contato com você. Então, nós temos o Sejusc virtual à sua disposição. No caso, desembargadora, do processo, quando ele já iniciou, já teve aquela audiência de conciliação, não teve a conciliação, eu posso tentar novamente através do Sejusc ou não? Tentamos. Eu acredito que a conciliação, em qualquer momento, ela é cabível, né? Então, se for possível, se caso queira nos procurar, nós vamos ao magistrado, ele remete o processo para nós e nós tentamos novamente essa conciliação. Eu acredito que... Até no segundo grau tentamos a conciliação, Paulo. Quer dizer, já houve uma decisão do juiz, houve um recurso para o segundo grau, para o desembargador, e nós tentamos a conciliação no segundo grau. Hoje é interessante que todo mundo que tem acesso ao judiciário tem essa percepção, que busca sempre a composição, sempre. Eu acho que o primordial ali no judiciário hoje é a composição. Eu acho que essa percepção ela tem que ser estendida e mais trabalhada no caso da advocacia, até mesmo no Ministério Público também. A gente trabalha nessa questão apenas com situações cíveis, né? Criminais não existe nenhum tipo de... Nós já temos experiência no crime, né? Eu não nós sabia. Estamos começando a abraçar tudo. Eu não sabia. Nós temos a experiência do crime em relação às TCOs, né? Isso. Já, e o boletim de ocorrência nós estamos tentando ver junto à Delegacia Geral que quando aconteça questão de boletim de ocorrência e não haja a devida, eles entendam, mandem para nós e nós vamos tentar a conciliação de alguma situação que só foi registrada uma ocorrência policial para que aquela pessoa não fique sem resposta. Então, no caso aqui não reconheça nenhum tipo de ato ilícito ali, criminal, direcione para o Sejusc para fazer uma composição civil. Vocês gostariam de deixar alguma informação final para as pessoas que nos acompanham? A desembargadora, fica à vontade. Tanto a falar, Paulo, mas eu quero primeiro deixar o Luciano, de forma breve, deixar uma mensagem e depois eu concluo. Penso que, assim, nessa perspectiva, é extremamente importante a gente compreender o que o sistema de justiça, como ele está se ajustando, né? O tribunal hoje ele oferece o que a gente chama de sistema multiportas, então a ideia é que nós já temos portas novas, mediação e conciliação, com essa tematização que vem da necessidade do que a população
tem desenvolvido. Então, quando a gente fala de superendividamento, desse grau de atenção à demanda de saúde, é o que a gente percebe a nível de necessidade. Então, não são portas exauridas ainda. E é isso que a gente precisa não só conhecer, mas começar a compreender o grau de funcionamento. Então, acho que a ideia é trazer essa chamada, né, para todo o sistema de justiça, tanto desde o discente até as funções de hierarquicamente maiores. É importante compreender e também apostar num sistema de justiça que, como o professor Kazuo Watanabe chama de cultura da pacificação. A gente precisa começar a deixar um pouco a cultura do litígio para apoiar um pouco mais, apostar um pouco mais na cultura da pacificação, porque antes do processo eu tenho o litígio, eu tenho que estar atento ao empoderamento das pessoas para que elas se sintam mais confortáveis com a solução do problema à medida em que elas conseguem desenvolver. Só trazendo só uma informação aqui. Eu esqueci essa pergunta, não sei como. Como funciona o sistema do PROCON com vocês? Vocês têm algum tipo de parceria? Sim. Porque eu acho que o PROCON ele resolve muitos conflitos. Muito. Né? E o detalhe é que a gente tem que entender que os acordos precisam ser homologados pelo judiciário. Uhum. Senão eles não têm valor nenhum se a pessoa não vier a cumprir aquele acordo. Então é importante dizer isso. Então o PROCON, ao fazer qualquer tipo de ação nesse sentido, ele remete para nós para que a gente possa fazer a devida homologação e aquela pessoa ter aquele título na mão para eventual execução, caso não cumprido, né? Nós também temos parceria com o PROCON. Eu acho que não deveria, sabe? Essa questão de ter que encaminhar para o judiciário. Eu acho que essas composições poderiam ser feitas até mesmo de maneira, vamos dizer, extrajudicial e ter uma validade maior. Eu acho que deveria criar novos mecanismos, porque, olha só, nessa percepção do superendividamento, se criasse algumas câmaras privadas para resolver esse tipo de conflito, eu acho que conseguiria resolver bem fácil. Eu acho que pelo menos você teria um diálogo aberto, próximo, junto com as instituições e resolveriam essas situações. Eu acho, sempre estou colocando aqui uma percepção assim, subjetiva e que também não tem nenhuma expectativa de realidade. É só uma percepção mesmo, só uma análise. Mas nós, quanto mais câmeras tiverem, nós estaremos prontos a formar pessoas para que possam atuar. Porque quando a gente pega, vamos aqui, a gente pega um banco, citar Banpará. Banpará deve ter um número alto de superendividamento. Não falando mal do banco, como eu já mencionei, Sim. depende, eu acho que tem erro de ambas as partes. Mas poderia criar uma câmara privada para solucionar apenas esse tipo de conflito. Porque você conseguiria aproximar do banco e trazer os clientes para solucionar. Desde que você tivesse uma métrica ali até onde que poderia ser feitas essas composições, Sim. entendeu? E isso iria tirar um número significativo de processo do judiciário. Então, essa questão de ter que fazer e depois encaminhar para o judiciário, eu acho que tinha que rever essa situação, porque querendo ou não, é um trabalho que está... Eu vejo até como destrabalho, né? Porque você vai pegar, encaminhar, você vai levar trabalho novamente para o judiciário que poderia estar fazendo outras demandas, resolvendo outros tipos de problemas. E aqui, como experiência, a gente pode falar sobre uma Câmara que a Procuradoria do Estado formalizou e que trabalha com servidores. E muitas vezes chega na composição com os servidores, em relação aos servidores, e só vai para nós para que nós possamos expedir já o RPV, quer dizer, uma ordem de pagamento pelo executivo. Então veja bem como nós estamos adiantados. Então estamos evoluindo. É isso que é importante. Mas eu só queria reafirmar aqui o compromisso que o judiciário tem com a sociedade de buscar a pacificação junto com ela, para interesses que não estejam convergindo na mesma direção. E esse novo papel, o novo perfil que o judiciário tem, é importante a sociedade conhecer e, ao mesmo tempo, utilizar desses serviços que nós disponibilizamos, que são serviços que estamos, como disse aqui o Luciano, abrindo as portas e várias portas para que possam nos procurar e nós, com a nossa atuação, dar um direcionamento para a conversa e, quem sabe, um resultado positivo para aqueles interesses.
nós precisamos compartilhar essa informação para que as pessoas cheguem a essas portas. Isso Esse é mesmo. o nosso compromisso aqui agora. Tá bom? Muito obrigada, Paulo, Obrigado. por esse você. compromisso. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Semana que vem. Tchau, Até tchau. a próxima.